Vocês acharam mesmo que depois de todas essas movimentações que o New York Knicks fez, eu não ia fazer um vídeo sobre o gigante? Sobre o gigante. Inclusive, olha essa camiseta que linda. Toma! Pois é, o Nova York Knicks ele acabou preenchendo as 2 últimas vagas e tá recrutando mais um cara para poder fazer parte desse Workout Pre-Season e também talvez disputar a pré-temporada ali. Vocês já devem ter visto aí na thumb, no título, talvez, a cara dos meliantes, mas eu gostaria de comentar um pouco porque agora essa aspa vai ser muito clubista. Mas o time reserva do New York Knicks tá melhor do que o Charlotte Hornets, valeu? Isso eu falo tranquilamente, meu querido. Isso também impacta na carreira de um outro jogador que não está nessa lista, não está no Knicks e também não está com o time. Então vamos trocar essa ideia sobre Ben Simmons, New York Knicks, os 2 reforços e o terceiro nome que vai chegar para participar aí dessa época de camping pré-temporada do New York Knicks disputando uma vaga. E o porquê que isso também é muito importante até mesmo pro próprio elenco, pros próprios jogadores que estão chegando, mesmo se eles não ficarem oficialmente na equipe. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui. Hoje vamos falar de Nova York e se você gostar do conteúdo, promete que você vai se inscrever, ativar o sininho e deixar o like. Estamos agora com a missão de chegar a 80 mil inscritos. Então o seu 1,5 segundo que você gasta clicando aqui embaixo faz total diferença pra mim. E se você for um Trash Talker raiz, já deixa aquele like que vai estar me ajudando demais. Primeiro link na descrição, loja Trash Talk, 3 modelos do drop de camisetas oversized exclusivas e limitadas pra você andar dripado e ajudar o canal, estando com a camiseta de maior qualidade e maior beleza para um fã de NBA possível. Agora sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Primeiro assunto em questão, Ben Simmons vai se aposentar? Rumores surgem após o jogador recusar o New York Knicks. O jogador Ben Simmons, que foi jogador do Brooklyn Nets e do Los Angeles Clippers na última temporada da NBA, pode estar se aposentando do basquetebol. É isso mesmo que você ouviu. O australiano de 29 anos recusou uma oferta de contrato mínimo feita pelo New York Knicks e supostamente está cogitando se retirar como jogador após 9 temporadas na liga. É isso que vocês ouviram. Ben Simmons ele se acha merecedor mais do que um contrato mínimo de veterano e o New York Knicks não tem esse salário disponível para poder entregar para ele. Tínhamos outros times também interessados nos serviços do menino Simmons, que seria o Phoenix Suns, o Boston Celtics, o Sacramento Kings, o New York Knicks que eu acabei de citar e mais um time que a NBA não revelou o que seria essa franquia tão misteriosa que queria o Ben Simmons. Mas ainda assim, o Ben Simmons não está interessado em assinar um contrato mínimo de veterano. E como o assunto do dia é o vídeo sobre o New York Knicks, a resposta do Knicks à recusa do Ben Simmons de assinar com a franquia foi o quê? Assinar com outros 3 jogadores. Um deles é o Landry Shamet, que já estava na franquia, o outro deles é o Malcolm Brogdon e o outro é o Garrison Matthews. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, mas realmente vendo agora o retrospecto do Ben Simmons e vendo como a carreira dele está se encerrando, muito se diz e muito se critica a respeito da falta de mentalidade, a falta de amor ao esporte, a falta de dedicação que ele teve para desenvolver um arremesso, aquela bandeja que ele passou a bola com o Atlanta Hawks, até eu mesmo critico bastante, só que a parte mental foi combinada com a parte física, porque o cara teve lesões muito sérias nas costas, sentia dores direto, não conseguia performar bem, ficou durante várias temporadas de fora, então foi uma junção de coisas, né? Ele chamando a atenção fora das quadras, indo pra desfile, somado ao fato mental de ele não querer entrar em quadra, que ele não querer arremessar, ele não ter confiança mais pra jogar, com várias lesões, múltiplas lesões, tá combinando pro fim da carreira daquele cara que um dia já foi cotado pra ser o novo LeBron James, e isso é muito triste. Talvez vocês já devam ter visto esse clipe aqui, inclusive. Hey LeBron, Ben Simmons is here. We're all good. E aí agora vamos para a resposta do Knicks, né? O que o Knicks fez após a recusa do Ben Simmons? Foi simplesmente trazer veteranos, trazer jogadores já experientes na NBA para poder compor as últimas vagas do elenco. O que poderia ser do Ben Simmons, eu estava torcendo para que não, sendo bem sincero. Eu queria ver o Ben Simmons dar a volta por cima, mas não ele tomando uma vaga ali no banco para nunca entrar em quadra e nunca ser o jogador que um dia ele foi. Não no meu Nova York, pelo amor de Deus. Quando você tava lá bem no Philadelphia, eu queria. Agora você... Não, agora não. Tá, o primeiro que eu gostaria de comentar com vocês é sobre o Garrison Matthews. Ele já tem uma boa experiência na NBA, mais de 300 partidas, 314 para ser mais exato. Na temporada passada jogou 47 jogos, com uma média de 7,5 pontos, 1,9 rebotes, 1,3 assistências e incríveis 39% para 3, mano. Um excelente arremessador, aquele real sharpshooter, o cara que espaça a quadra, tá ali pronto para pegar a bola e arremessar. Tem 1,96 m de altura, não é uma altura muito boa assim, mas só que ele é um defensor ok, é um excelente arremessador, teve uma certa participação ali no Atlanta Hawks temporada passada, mas é um jogador que foi
contratado por um contrato de show-off, um contrato de training camp, para ele vir jogar esse período de preparação da equipe para a pré-temporada, né, para a temporada regular. Quem sabe ele pode estender por um contrato um pouco maior para jogar a pré-temporada, ou quem sabe ele pode assinar um contrato two-way, que é aquele contrato de duas vias, né? O cara pode jogar na D-League e pode jogar pelo time principal, se o técnico chamar, se o time precisar. E aí, por isso que é muito importante, o Knicks ainda tem 3 vagas de two-way contracts, que pode ser gasta uma com esse rapaz aqui, na minha opinião, que é um excelente arremessador e um dos motivos pro Knicks ter ido mal na pós-temporada passada agora e só ter chegado apenas com o potencial que esse time tem numa final de conferência foi por conta do arremesso de 3. Eu vou dialogar um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que é importante a gente ter um cara de 40% pra 3 sólido no banco, que pode vir a qualquer momento, chutar 2, 3 bolinhas, matar 2, 3 bolas e depois sentar de novo. Então, essa é a situação do Garrison Matthews. Aí você deve estar pensando, Mike Ribeira, o cara vai assinar um contrato two-way e como é que vai ficar a situação dele no Knicks, sendo que o time teria 14 vagas, né? Funciona mais ou menos assim, mano. Vou tentar resumir. Tem as 5 vagas de titular, tem as 5 vagas de rotação principais de reservas e tem 4 vagas no banco de reservas, que são os jogadores que normalmente entram no garbage time ou entram um pouco na partida, papo de 10 a 12 minutos no máximo, quando o time tem uma rotação um pouco maior. Fora esses 14 jogadores, tem 3 que ficam normalmente jogando mais na D-League, mas ainda às vezes estão presentes ali no banco de reservas com o casaco ali do time, caso o técnico chame ele entra, que são as vagas de jogadores two-way. Os two-ways mais, assim, principais, os principais two-ways. Tem 3, que estão o tempo todo ali fazendo essa migração, às vezes jogam de manhã e são convocados pro jogo à noite quando alguém tá com uma microlesão, ele tá ali no banco. E aí depois dessas 3 vagas, tem os jogadores da D-League que podem ainda alterar o seu contrato para um contrato two-way caso o time tenha muitas lesões, como foi o caso daquele Memphis Grizzlies que rotacionou, 36 elencos durante uma temporada. Não sei se vocês se lembram, na temporada retrasada. É assim que funciona. Então eu acho que o Garrison Matthews é um bom nome pra gente fazer esse tipo de negócio. Eu fecharia esse negócio, eu faria esse negócio. Entregar um contratinho de 2 vias pra esse menino. Agora, os outros 2 nomes é o que me anima muito. Primeiro, Landry Shamet. É um cara que assinar um contrato não garantido de uma temporada pra ele foi muito bom. A gente assinou antes de ontem. Só que no dia seguinte, o Knicks assinou com o Malcolm Brogdon. Também um contrato de 1 ano não garantido. Ou seja, o Knicks estava com 13 jogadores, porque trouxe o PJ Tucker de volta, e vai ter esses 2 jogadores brigando pela 14ª vaga. É uma escolha muito difícil entre 2 nomes já veteranos que podem contribuir diretamente para esse elenco, mas também é muito bom ter essa competição durante o training camp, durante a pré-temporada, porque a gente vai ver verdadeiramente quem vai querer ficar com a vaga de ser o 14º contrato do Nova York e também ser o segundo armador do banco de reservas, o que é muito importante porque o Jalen Brunson, segundo as estatísticas da própria NBA, joga bem melhor quando tem um segundo armador ao lado dele. O Landry Shamet atua mais como um armador defensor, aquele cara que defende primariamente, pode pegar ali o cara da bola, porque ele é bem rápido, bem espertinho na defesa, por mais que ele não seja muito forte, e também é um excelente arremessador de 3 pontos no catch and shoot. Enquanto o Malcolm Brogdon é um cara que também pode organizar muito bem o jogo, fazendo com que a segunda unidade do time tenha uma liderança de um cara mais veterano para poder passar a bola, para organizar o time mesmo, enquanto pode deixar o Miles McBride. Eu que sou agora um grande adepto do Miles McBride, antigamente, para quem é mais raiz do canal, sabe que eu fiz vários cenários hipotéticos para trocar ele, hoje eu sou contra isso. Deixar ele que tem um excelente arremesso para 3 e é muito bom criando a jogada para ele mesmo finalizar. Assim como o Jordan Clarkson, encarregado um pouco mais da pontuação quando vier a segunda unidade do time. E o Malcolm Brogdon organizando. Então é muito bom essa competição para ver quem que vai ficar no elenco. Eu gostaria de deixar os 2, quem sabe um deles assinar um contrato de two-way para estar ali presente na franquia também, tá ali no banco de reservas de alguma maneira. Mas a gente sabe que um deles vai acabar rodando. Mas eu vou falar aqui o porquê que eu gosto dos 2 nomes. Primeiro, Landry Shamet. É um cara que gostaria de estar na franquia, ele gosta de Nova York, ele gostou de estar ali com os seus companheiros do New York Knicks. Os companheiros do New York Knicks gostaram também da presença dele, dá pra ver que ele e o Michael Bridges têm uma amizade muito maneira. Quando ele fez 12 pontos numa partida de playoff na temporada passada, o Michael Bridges cumprimentando ele depois, parabenizando o cara pela boa partida. Ele inclusive ganhou a confiança do Tom Thibodeau nos playoffs depois daquele sistema de exaustão que o Tom Thibodeau fazia, usando o quinteto titular até não poder mais. E aí quando ele viu que podia confiar em alguns jogadores do banco de reserva, começou a dar mais minutagem pro Landry Shamet, começou a dar mais uma minutagem pro Cameron Payne, aí depois acabou tirando. Cameron Payne, inclusive, que não reassinou com o Knicks. Ele que era um chaveirinho ali do banco de reservas, infelizmente não vai estar mais por lá. Mas o Landry Shamet, acho que ele ainda pode ajudar muito. E sem se esquecer que quando ele estava pelo New York Knicks, ele teve uma lesão, fez uma cirurgia, recuperou, reassinou com o time, voltou a atuar. Ele tinha assinado no começo da temporada, ficou um período de recuperação fora do Knicks, depois voltou e assinou de novo um contrato. Quando ele voltou, pós-cirurgia, ele teve um aproveitamento de 43% para 3 e 45% no catch and shoot. Então, o cara consertou o ombro, ele tá chutando melhor do que nunca. Mesmo tendo pouco tempo de quadra, mesmo
mesmo tendo pouca oportunidade com o Todd Thibodeau, ele ainda é um bom arremessador e um sólido defensor. Os números dele no Knicks foram 5,7 pontos, 1,2 rebotes, 0,5 assistências com 39,7% para 3 pontos. Então dá pra ver que o mais forte dele é um cara que atua como segundo armador, mas só que mais sem a bola na mão. E mais pra ser um espaçador, um cara que mata aquela bolinha de confiança de 3 pontos. Eu acho que eu já citei, mas ele fez uma excelente pós-temporada, principalmente contra o Indiana. E a torcida do Knicks já abraçou muito o Landry Shamet. E o Malcolm Brogdon agora? A competição dele é uma competição bem dura e um páreo bem duro para o Landry Shamet, porque ele já chega com uma bagagem um pouco maior do que a do Landry Shamet. Ele já chega com uma experiência de playoffs um pouco maior. Ele já chega com números mais expressivos, principalmente como armador. Porém, ele chega também com a maior dúvida, que é por isso que ele não assinou com ninguém antes do Knicks. É por isso que o contrato dele está valendo apenas um mínimo de veterano. E é por isso que bom que sobrou pro New York Knicks assinar com esse cara, porque a gente pode testar para ver se ele vai estar apto para jogar pra gente. Vamos falar um pouquinho sobre o currículo do nosso mano Malcolm Brogdon. Ele ganhou o prêmio de calouro do ano em 2017. Ganhando até de nomes como Joel Embiid, tá? Sim, foi este homem jogando pelo Milwaukee Bucks. Quando ele teve a passagem pelo Milwaukee e também a passagem pelo Indiana Pacers, ele foi amplamente utilizado como titular. Mas quando ele foi transferido para o Boston Celtics, as últimas 3 franquias que ele passou foi Boston Celtics, Portland Trail Blazers e Washington Wizards, ele atuou exclusivamente como sexto homem. E a melhor temporada dele foi com o Boston Celtics. Não a melhor temporada de números, mas a melhor temporada vindo do banco, com 14,9 pontos, 4,2 rebotes, 3,7 assistências, arremessando 44% para 3, sexto homem da temporada. 2023 foi excelente e ele tem uma bagagem muito boa, agregou muito para aquele time do Celtics. Fez parte da reconstrução que também efetuaram trocas para poder ser o time campeão em 2024. A melhor temporada dele foi no Indiana Pacers com 21 pontos de média, chutando 38% para 3. E aí ele tá chegando no Knicks com um contrato mínimo de veterano, porque se a gente somar as 2 últimas temporadas dele, ele não jogou nenhuma temporada completa. Foram 39 partidas em 2024 e 24 partidas em 2025. Mas ainda assim, um cara que jogou pouco pelo Washington Wizards, entregou 12,7 pontos, 4,1 assistências e 3,8 rebotes. O mais assustador realmente é o aproveitamento dele para 3. Ele não arremessou bem, 28,6%. Só que a gente tem que levar em consideração também que, por conta das lesões, ele teve o menor número de partidas jogadas de toda a carreira, ele teve o menor tempo de quadra de toda a carreira, ele teve a menor quantidade de tentativas de toda a carreira, e isso culminou para uma das piores temporadas dele até agora, que ainda assim ele passou dos 10 pontos por partida em poucas aparições. Outro ponto importante que eu gostei muito dessa assinatura do New York Knicks é que o Malcolm Brogdon já tem 43 partidas de playoffs disputadas. Então o gap dele entre 11 ou 12 partidas do Landry Shamet para 43 é muito grande. Ele é um cara veterano que tem experiência do grande palco, de quando o calo aperta, de quando a torcida tá gritando mais alto, quando as luzes são mais brilhantes. E ele pode entregar, porque a carreira dele demonstra isso, ele é um arremessador de carreira de quase 39% para 3 pontos, que ele pode auxiliar o Knicks naquilo que o Knicks mais teve deficiente sendo nos playoffs, que foi a bola para 3 pontos. Por mais que a gente tenha OG Anunoby, Michael Bridges, Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Miles McBride, todos jogadores que conseguem pontuar legal arremessando para 3, o time do Knicks ano passado, dos 16 times nos playoffs, foi o 10º em aproveitamento para 3 pontos. Então, eu acredito que a gente ter perdido para o Indiana Pacers foi muito decorrente da falta de uma defesa sólida para poder parar o ataque extremamente rápido e competente do Indiana Pacers, e o ponto secundário e também tão importante quanto converter bolas de 3 em momentos importantes. Todo mundo, literalmente todo mundo do Knicks teve um decréscimo de aproveitamento quando chegou na pós-temporada, e trazer nomes veteranos, trazer uma segunda unidade tão forte quanto o Knicks está agora, é algo que me encanta os olhos. E eu vou usar aqui das palavras do meu mano Gustavo para poder falar para você o real sentimento do torcedor do New York Knicks agora. Você riu de nós em 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Mas ri agora com esse elenco do New York Knicks de 2026. Nós temos uma segunda unidade mais forte do que o Charlotte Hornets, mais forte do que o Utah Jazz, mais forte do que o Washington Wizards, tá? E você vai ter que aturar o ano mais chato dos torcedores do Knicks. Eu já estou prevendo e espero não estar zicando. Como seria os elencos ideais pra mim? Seria Jalen Brunson, Michael Bridges, OG Anunoby, Gershon Yabusele e Karl-Anthony Towns vindo na primeira unidade. Vindo do banco de reservas, Mitch Robinson, Jordan Clarkson, Miles McBride, Malcolm Brogdon e Josh Hart. Temos aqui um quinteto completo de titular e reservas incrível. Ainda iria começar ali a dar uma entregada de minuto ali. Tyler Kolek, Paco Diet,
Ariel Akuporte, que seria o nosso terceiro pivô, e ainda teria o PJ Tucker ali, pra caso precisasse de, né, do empurra-empurra, do negócio ali, de uma bola da zona morta. Véi, esse time do Knicks tá maravilhoso, mano. Eu tô muito feliz, de fato, eu tô muito feliz. Eu acho que esse vai ser o ano em que... Eu acho que esse é o melhor elenco do Knicks que eu já vi na minha vida, mano. Disparadamente. Ano passado era o melhor, esse ano conseguiu superar. Então, finalizando o assunto, se fosse o Knicks, eu acho que eu escolheria pelo Malcolm Brogdon. Tenho grande afeição por esse nome. Eu acho que a equipe médica do Knicks fez um trabalho excelente ano passado, mantendo todo mundo saudável. Mesmo com aquele sistema extremamente exaustivo do Tom Thibodeau, os 5 jogadores do Knicks foram os que mais jogaram juntos, minutagem, dividindo quadra, de todos os playoffs, de toda a temporada regular, e resultado deu, né? Fomos o segundo colocado da Conferência Leste. Agora com o time reforçado, com as peças que faltavam, com aqueles nomes que a gente precisava, com um banco de reservas mais forte, quem sabe o Malcolm Brogdon com a equipe médica do Knicks consiga se manter saudável e consiga ser uma ajuda direta, da mesma forma como ele foi nas equipes que ele passou para o time de Nova York. E tanto que ele... Outra coisa que eu também notei quando eu estava, assim, pesquisando informações sobre o Knicks para poder fazer esse vídeo, é que também o Jordan Clarkson está num contrato mínimo de veterano com o Knicks, mano. Então, velho, o time do Nova York está cozinhando, velho. Leon Rose está cozinhando. Torcedores do Knicks agora têm motivo para sorrir. Se em determinada partida a gente quiser tirar os 5 titulares, jogar com os 5 reservas e com a rapaziada do final do banco ali, os 3 últimos jogadores que eu falei, mais os 3 contratos two-way, a gente pode, porque o nosso time agora tem profundidade, velho. Anotem as minhas palavras. Vocês riram de nós todos esses anos. Esse ano vai ser a vingança, tá? Aguardem o New York Knicks. Esse foi o vídeo de hoje, quero saber a sua opinião, você como torcedor do Knicks aqui nos comentários. Não adianta você vir me dar hate, não adianta você vir aqui, chamar Guibeira iludido, Guibeira já zicou, não sei o que. Não vou ler esses comentários, eu vou ignorar. Eu quero saber de você que também torce pro Knicks, você que também tá comigo, meu companheiro de guerra. Comente aqui a sua opinião, por favor. Vai ser de bom agrado. Eu vou ficando por aqui, se você ficou até aqui no vídeo, significa que você gostou do conteúdo. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Você pode também ajudar mais diretamente, principalmente comprando uma loja, principalmente comprando uma camiseta da loja Trash Talk aqui no primeiro link da descrição, andar dripado daquele jeitão. Lembrando que são drops únicos e exclusivos, fechou? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua audiência. Um forte abraço no seu coração, um beijo pra você e falou. Mano, é incrível, mano. Quando eu tô falando desse time do Knicks, eu fico até mais feliz, mano.